Bom dia, pessoal do sétimo ano. Como falado na semana passada, nós começamos a falar sobre figuras geométricas, espaciais, sobre poliedros. E eu passei para vocês que os poliedros são aquelas figuras formadas apenas por linhas retas, E que existem três elementos principais, que são as faces, os vértices e as arestas. Eu falei com vocês que essa semana a gente iria ver uma relação entre eles. A gente vai falar sobre isso agora, tá? Então aqui, eu tenho aqui os poliedros, como eu falei, e existe uma relação entre a quantidade de vértices, de faces e de arestas de um poliedro. O que é essa relação, Mauro? Se eu pego aqui um poliedro como eu desenhei aqui, um paralelepípedo. O que tem nesse paralelepípedo? Eu posso contar 6 faces, posso contar 4, 8, 12 arestas e posso contar 8 vértices. E o que acontece? Quando eu junto esses três elementos, eu posso usar a seguinte relação, que o número de vértices mais o número de faces será sempre igual ao número de arestas mais 2. Então, se eu pegar o número de vértices dessa figura, somar com o número de faces, eu vou ter o mesmo resultado do que o número de arestas somados com 2. Tá certo? E como é que eu sei disso? Como é que eu sei que isso é uma coisa verdadeira? Porque existia um matemático chamado Euler. Esse matemático ele verificou que essa fórmula era verdadeira. Para a gente verificar, o que eu posso fazer aqui? O número de vértices dessa figura, 8. O número de faces dessa figura, 6. Tem que ser igual ao número de arestas, que é 12, mais 2. Esse 2 sempre vai existir, ele faz parte da fórmula. Então, tem aqui 8 mais 6, 14, e 12 mais 2, 14. Então, o número de vértices somados com o de faces sempre será igual ao número de arestas mais 2. Como vocês sabem que eu desenho muito bem, coloquei um desenho aqui, fiz esse desenho. Fiz ele numa folha porque no quadro ia ficar esquisito, então fiz ele bem feito. Isso aqui foi tudo à mão livre, não esqueça que é a mão livre. E aí eu tenho que verificar, vértices mais faces igual a arestas mais 2. Será que vai ser verdadeiro para essa figura também? Número de vértices são as pontinhas, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Então, de vértices são 10. Mais as faces, eu tenho 5 paredes aqui, mais a de cima e mais a de baixo. Então, são 7 faces. E as arestas, eu tenho 5 linhas aqui, 5 linhas que descem e mais 5 linhas embaixo, totalizando 15 arestas. Mais 2. E vejo que vai dar 17 igual a 17. Certo? Vimos que valia para esse tipo de poliedros, que são os prismas. Mas vale também para pirâmide. Então a gente vai fazer um exemplo desse aqui. Vou pegar aqui, número de vértices. 1, 2, 3, 4, 5. Número de faces. Eu falei com vocês que eu não preciso nem contar. Em uma pirâmide, o número de faces e o número de vértices são sempre iguais. Então, as faces também são 5. Igual ao número de arestas, que são as linhas. 4 aqui de baixo, mais 4 que sobe, dá 8. Mais 2. Então, ficou 10 igual a 10. E com isso, a gente pode trabalhar uma outra notação. Por exemplo, eu posso perguntar a vocês o seguinte, eu tenho um polígono que tem, vamos imaginar, eu tenho um polígono que tem 6 vértices. Ele também tem faces igual a 6. 6 vértices e 6 faces. Pergunto, quantas arestas tem esse polígono? A gente vai usar esse fato e pode calcular. O número de vértices mais o número de faces igual ao de arestas mais 2. Tá certo? O número de vértices, eu sei que são 6. O número de faces, eu sei que também são 6. O número de arestas, eu não sei quanto vale. Então, vou chamar de 2. De A mesmo. Vou deixar a letra A aqui. Mais 2. 6 mais 6 aqui, vai dar 12. 12 tem que ser igual a A mais 2. Ou seja, quem é que deve entrar no lugar desse A aqui?
eu sei que o resultado tem que dar 12. E o A somado com 2 vai ter que dar esses 12. Quanto é que tem que ser o valor desse A? Ah, Mauro, o A tem que valer 10. Então, o que eu tenho aqui? Ó, esse meu polígono, que nesse caso aqui, ó, a gente não botou a figura, mas ele é uma pirâmide também, porque eu defini que o número de faces e o de vértices são iguais. Ele tem 6 vértices, ele tem 6 faces, mas ele tem aqui, ó, 10 arestas. Ele não foi dado, mas eu posso calcular quantas arestas tem usando os valores que eu coloquei para poder determinar o número de arestas desse polígono. E se a gente for ver isso aqui, ó, esse polígono ele vai ser uma pirâmide em que a base dessa pirâmide é pentagonal. Essa pirâmide que a gente tem aqui, ó, é uma base quadrada, quadrangular. Esse aqui seria de uma base pentagonal, teria 5 lados ali naquela base. Perfeito? Então hoje a nossa aula é só isso.